Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então dando continuidade ao nosso estudo de séries, vamos ver as séries alternadas, certo? E aí a gente vai ver alguns testes de convergência e então concluímos o nosso estudo de séries. Bom, uma série alternada é uma série cujos termos são alternadamente positivos e negativos, ou negativos e positivos. Bom, a gente já viu alguns exemplos, então eu coloquei aqui dois exemplos de séries alternadas, né? Então, o primeiro exemplo é a série 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. O segundo exemplo é a série menos meio, mais 2 terços, menos 3 quartos, mais 4 quintos e assim por diante. Então, temos aqui exemplos de duas séries alternadas. Os testes que a gente já viu sobre convergência de séries só tratava sobre séries com termos positivos. Agora a gente vai ver o teste para séries alternadas. Bom, então aqui temos o teste da série alternada, que diz o seguinte: se a série alternada, definida por esses termos B1, menos B2, B3, B4, satisfizer a seguinte condição: o enésimo termo em valor absoluto, a gente não vai considerar o sinal, certo? Então a gente vai pegar só, então, que o Bn mais 1 seja menor do que o Bn, para todo n natural, e que o limite do enésimo termo da série converge para zero. Se a série alternada satisfizer essas duas condições, então a série é convergente, certo? Então esta é a condição para a convergência de série alternada. Vamos ver alguns exemplos. Bom, e aí temos este exemplo. É a série harmônica alternada, certo? É como se fosse a série harmônica, mas os termos vão se alternando o sinal. Então é 1, menos meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, assim por diante. Bom, então o que a gente precisa fazer para verificar se esta série alternada é convergente é verificar as duas condições do teste para a série alternada. Então a primeira condição é que a gente tem que verificar que o termo Bn mais 1 seja menor do que ou igual ao termo Bn, certo? Então o termo é sempre sempre menor do que o seu termo anterior, para todo n natural. Neste caso, o termo n mais 1 vai ser 1 dividido por n mais 1. E o enésimo termo, é 1 dividido por n. Bom, obviamente, para todo n natural, 1 dividido por n mais 1 é menor do que n. Basta a gente ver aí, por exemplo, 1 dividido por 2, deixa eu pegar, 1 dividido por 3 é menor do que 1 dividido por 2, certo? 1 terço é menor do que meio. Bom, então a primeira condição é satisfeita aqui para o teste da série alternada. A segunda condição do teste da série alternada é de que o limite do enésimo termo, quando ele vai para o infinito, seja igual a zero. Então, neste caso aqui, a gente vai fazer limite 1 sobre n, com n tendendo para o infinito. Obviamente, sabemos que esse limite aqui é igual a zero. Bom, como as duas condições são satisfeitas, portanto, concluímos então que a série converge. Então, a série alternada, essa série harmônica alternada, é convergente. Certo? Então, este aí é o primeiro exemplo de série alternada, aplicando o teste da série alternada. Bom, pessoal, aí aqui a gente tem um segundo exemplo, série alternada, vamos utilizar o teste da série alternada. Bom, aqui temos uma série alternada, mas a gente pode fazer verificação do primeiro item, certo? De que Bn mais 1 é menor do que ou igual a Bn, para todo n natural. Então, vou deixar para vocês fazerem a primeira verificação. A verificação do segundo item fica evidente aqui quando a gente toma o limite do enésimo termo. O enésimo termo da nossa série alternada. Que no caso, vamos ter limite, quando n vai para o infinito, de 2n dividido por 4n mais 1.
Bom, né, como a gente sabe, para resolver o limite desse, a gente vai dividir o numerador e o denominador por n, que é a maior potência aqui do caso. E isso daqui vai ficar limite de 2 dividido por 4 mais 1 sobre n, quando n vai para o infinito. Bom, esse limite aqui ele vai dar meio, certo? Porque o único termo que depende de n é 1 sobre n, e esse termo aqui vai para zero. Então vai ficar 2 dividido por 4, que dá meio. Bom, neste caso, a segunda condição não é verificada, porque o limite do enésimo termo deu meio, não deu zero. De acordo com o nosso teste, as duas condições devem ser satisfeitas e o limite tem que ser igual a zero. Certo? Neste caso, o limite deu meio. Então, isso não garante a convergência da série. Certo? Então, neste caso, a série é divergente. Bom, pessoal, agora vamos ver sobre convergência absoluta e os testes da razão e da raiz. Bom, então temos aqui a definição de série absolutamente convergente, certo? Então uma série AN é dita absolutamente convergente quando a série em valores absolutos for absolutamente convergente, certo? Então uma série com os valores absolutos seria uma série dessa forma. Então a gente vai tomar cada um dos termos em valor absoluto. Certo? Então, a gente vai tomar cada um dos termos da série em valor absoluto, e aí a gente tem a série de valores absolutos. E aí, quando essa série de valores absolutos for convergente, a gente fala que a série AN é uma série absolutamente convergente. Vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, pessoal, então aqui temos um exemplo. Então, temos essa série alternada aqui, né? 1 menos 1 dividido por 2 ao quadrado, mais 1 dividido por 3 ao quadrado, mais 1 dividido por 1 quarto ao quadrado, assim por diante. Bom, então vamos verificar se esta série é absolutamente convergente. E para fazer isso, o que a gente deve fazer é tomar os termos em valor absoluto. Então a gente vai tomar todos os termos desta série em valor absoluto. Bom, e aí quando a gente faz isso, todos os termos dessa série aqui, eles vão ficar em valor absoluto. E quando isso acontece, todos os termos da série vão se tornar positivos. Mais menos 1 dividido por 4 ao quadrado, assim por diante. Certo? E aí, quando isso acontece, a gente vai ter esta série aqui, que é uma série convergente. Se vocês se lembrarem lá do caso onde a gente viu o teste da integral, essa série aqui é da série do tipo P, que daí a gente vai fazer o teste, né, da integral. É uma série do tipo P e ela converge, porque o P é maior do que 1, certo? Para P igual a 1, a gente tem a série harmônica, que é uma série divergente, isso daí a gente viu no teste da integral também. E P igual a 2, ela é convergente, certo? Então, este daí é um exemplo de uma série absolutamente convergente, certo? Então, que é convergente, que é a série do tipo P, né? Então, essa aqui é a série do tipo P, ela é com P igual a 2, a série é convergente, portanto, a nossa série original ali, série alternada, é também convergente. Na verdade, ela é absolutamente convergente, né? Absolutamente convergente. Então é isso. Agora vamos ver alguma definição e vamos ver os testes da razão e os testes da raiz. Bom, pessoal, e aí temos uma definição, né, que é de série condicionalmente convergente, que é quando é uma série convergente, mas não é absolutamente convergente. Certo? Bom, o
que vamos ver aqui um exemplo de uma série desse tipo. Então, um exemplo é a série harmônica alternada. A gente viu que esta série aqui ela é convergente pelo teste da série alternada. Essa série é do tipo 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, assim por diante. E a gente viu que ela é uma série convergente, mas ela não é absolutamente convergente. Porque no caso de a gente tomar a série com os termos em valores absolutos, ela vai se tornar a série harmônica. 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4 e assim por diante. E a gente sabe que a série harmônica é uma série divergente. Portanto, esta série harmônica alternada, ela é uma série condicionalmente convergente, certo? Porque ela é uma série convergente, mas ela não é absolutamente convergente. Então, exemplos de série condicionalmente convergente. Bom, e aqui a gente tem um resultado que diz que se a série AN for absolutamente convergente, então ela é convergente. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho para esse resultado aí. Vamos pegar aqui o exemplo da série, mesmo exemplo que tem ali no texto. Cosseno de n dividido por n ao quadrado. N de 1 até infinito, certo? Bom, vamos verificar se esta é uma série absolutamente convergente, certo? Para isso a gente tem que tomar os termos dessa série em valor absoluto. Cosseno de n dividido por n ao quadrado. E agora o que a gente vai fazer é o teste da comparação. Porque a gente vai comparar esta série aqui com a série 1 dividido por n ao quadrado, certo? Bom, por quê? Porque se a gente observar o termo aqui do denominador, n ao quadrado, ele vai ser sempre positivo. O n vai de 1 até infinito. Mas o cosseno ele pode variar, certo? Na verdade, ele pode variar o sinal dele. Então, esta série absoluta, em termos absolutos, pode ser escrita dessa forma. N1 até infinito, módulo do cosseno de n, dividido por n ao quadrado. Bom, e aí a gente pode comparar com a série 1 dividido por n ao quadrado. Bom, podemos comparar, uma vez que a gente pode comparar os numeradores. Os denominadores são os mesmos, certo? Então não vai ter problema nenhum. E a gente pode comparar porque sabemos que esta série é uma série convergente. Então vamos verificar se essa série converge. Bom, a gente sabe, vou colocar aqui no cantinho, que o cosseno de qualquer número vai ser compreendido entre 1 e menos 1, certo? E quando a gente toma cosseno em valor absoluto, seus valores são sempre menores do que ou iguais a 1 e maiores do que ou iguais a 0, certo? Bom, são sempre positivos, maior do que ou igual a 0 e menor do que ou igual a 1. Ou seja, a nossa série em termos de valores absolutos vai ser menor do que a série 1 dividido por n ao quadrado, que a gente sabe que converge. Portanto, por comparação, a nossa série é absolutamente convergente. E, portanto, a série original é convergente de acordo com o nosso teorema. Certo? Então, beleza. Só concluindo aqui. Então, pelo teste da comparação. Teste da comparação que a gente viu na última aula. Então, a série cosseno de n dividido por n ao quadrado é absolutamente convergente. Absolutamente convergente. E, portanto, ela é convergente. Né? E, portanto, convergente. Além de ser absolutamente convergente, ela é uma série convergente. Então, neste caso, não é o caso de uma série condicionalmente convergente. Certo? É uma série absolutamente convergente e também convergente.
Bom, pessoal, e aí temos o teste da razão, certo? Então, o teste da razão são essas duas condições aqui. A primeira condição é para convergência, certo? Então, a primeira condição diz, se o limite de AN mais 1 dividido por AN em módulo for menor do que 1, então a série é absolutamente convergente e, portanto, é convergente, certo? E o segundo caso diz que se o limite da razão AN mais 1 com AN em módulo for maior do que 1, então a série é divergente. Então, este é o teste da razão e vamos ver alguns exemplos. Pessoal, isso é uma observação. Observe que os limites aqui, no caso para convergência, o limite da razão tem que ser menor do que 1. Para divergência, o limite da razão tem que ser maior do que 1. Se por acaso o limite der igual a 1, a gente não pode concluir nada sobre a série. A série pode convergir ou divergir, certo? Então esta é só uma observação antes da gente ver o exemplo. Bom, então vamos ver este exemplo aí. Então esta é a série que a gente quer analisar a convergência ou divergência, certo? E vamos utilizar o teste da razão. Então, para utilizarmos o teste da razão, a gente precisa verificar o quociente AN mais 1 dividido por AN, certo? Então a gente vai pegar o enésimo termo, substituir o N por N mais 1 e depois colocar o denominador como sendo o enésimo termo, certo? Bom, então neste caso, poderia ter escrito aqui, a gente vai ter N mais 1 elevado a 3, dividido por 3 elevado a N mais 1. Então aqui eu coloquei o termo AN mais 1, certo? Eu esqueci de colocar o termo N mais 1 aqui. Preciso colocar em módulo. Dividido pelo enésimo termo. Menos 1 elevado a N. N ao cubo dividido por 3 elevado a N. Certo? Bom, então temos aqui o seguinte. Esses termos aqui eles vão ser cancelados, porque são os termos que vão dar o sinal de positivo ou negativo para cada um dos termos, certo? E o que vai nos sobrar aqui são somente termos positivos. O n mais 1 ele vai ser sempre positivo, porque o n vai de 1 até infinito, certo? O 3 elevado a n mais 1 é positivo, o n elevado a 3 é positivo, 3 elevado a n é positivo. Então é tudo positivo. Então vamos tirar toda essa fração zona aqui, vamos escrever dessa forma. N mais 1 ao cubo, dividido por 3 elevado a n mais 1, que multiplica 3 elevado a n, dividido por n elevado a 3. Certo? Divisão de duas frações. Bom, agora o que nos sobra aqui é o seguinte, o 3 elevado a n mais 1 é 3 elevado a n vezes 3, então eu posso cancelar o n aqui com o n aqui de baixo. E vou agrupar esses dois termos que têm a potência igual a 3. Então isso aqui vai ficar 1 dividido por 3, que multiplica n mais 1 dividido por n elevado a 3. E isso daqui resulta em 1/3, que multiplica 1 mais 1 dividido por n elevado a 3. E agora a gente tem que passar o limite, certo? Então, fazendo o limite desse quociente aí, que a gente tomou na razão, quando ele vai para o infinito, é a mesma coisa que a gente tomar o limite de 1/3, que multiplica 1 mais 1 dividido por n elevado a 3, quando n vai para o infinito. O único termo que depende de n é 1 sobre n, e ele vai para zero. 1 elevado a 3 é 1. Então, o limite neste caso é 1 sobre 3. Bom, 1 sobre 3, como sabemos, é menor do que 1. E, portanto, pelo teste da razão, esta série é absolutamente convergente e, portanto, é convergente. Certo? Portanto, a série é convergente pelo teste da razão. Então, o teste da razão, né? A gente passou o limite na razão aqui e ele resultou em 1/3, que é menor do que 1. Então, de acordo com o nosso teste da razão, a série é convergente. Bom, pessoal, vamos ver aqui um outro exemplo
que é esta série aqui. N elevado a n dividido por n fatorial. Onde o n fatorial significa n vezes n menos 1, vezes n menos 2, assim por diante, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Então se a gente tiver 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Número fatorial. Bom, então aí vamos utilizar o teste da razão. E novamente o que a gente precisa fazer é analisar o limite desse quociente quando o n vai para o infinito. Certo? Bom, neste caso, o nosso quociente vai ficar n mais 1 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. E aí a gente vai ter que lembrar lá as propriedades do fatorial. Dividido pelo enésimo termo, que é n elevado a n dividido por n fatorial. Certo? Vamos primeiro tentar simplificar esse quociente para a gente passar o limite depois. Certo? Então vamos lá, vamos simplificar esse quociente aí, que vai ficar n mais 1 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, que multiplica n fatorial dividido por n elevado a n. Bom, n mais 1 elevado a n mais 1 é n mais 1 vezes n mais 1 elevado a n vezes n mais 1, certo? n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Então eu posso reescrever isso daqui dessa forma. n mais 1 elevado a n vezes n mais 1 vezes n fatorial dividido, que é a propriedade do fatorial. Isso aqui vai ficar n mais 1 vezes n fatorial vezes n elevado a n. E aí a gente pode cancelar alguns termos aí, como n mais 1 do numerador com n mais 1 do denominador. N fatorial do numerador com n fatorial do denominador. E aí, o que vai nos sobrar é n mais 1 elevado a n dividido por n elevado a n. O que pode ser escrito como n mais 1 dividido por n elevado a n. Ou ainda 1 mais 1 dividido por n elevado a n. E agora a gente vai analisar o limite. Então o limite do nosso quociente, a n mais 1 dividido por a n, quando n vai para o infinito, é o limite. Certo? Aqui eu tirei o módulo, o valor absoluto, porque são todos termos positivos. Certo? n mais 1 é positivo, n mais 1 fatorial, n elevado a n, tudo positivo. Então o nosso limite vai ficar o limite de 1 mais 1 dividido por n elevado a n. E aí, esse daqui é um limite fundamental lá do cálculo 1. Esse limite aqui gera o nosso famoso número e. O número e é aquela constante, 2,71828, alguma coisa, é a base do logaritmo natural. E a gente sabe que esse número aqui ele é maior do que 1. Ele é 2,7 alguma coisa. Então ele é maior do que 1. E, portanto, pelo teste da razão, esta é uma série divergente. Certo? Então a série é divergente. Bom, e por fim temos o teste da raiz. Então, da mesma forma que a gente tem o teste da razão, tinha uma condição para convergência e divergência, que também tem a mesma situação. Então, o primeiro teste é para convergência. Então, se o limite da raiz enésima do módulo, do valor absoluto de AN, é menor do que 1, então a série é absolutamente convergente e, portanto, é convergente. Se o limite da raiz enésima do valor absoluto de AN é maior do que 1, então a série é divergente, certo? Então essas são as duas situações. E a mesma observação que eu fiz no caso do teste da razão, vale para o teste da raiz. Que se esse limite por acaso for igual a 1, então a gente não pode concluir nada a respeito da série. E aí se esse limite for 1, a série pode convergir ou divergir. E aí a gente tem que buscar outro teste para verificar a convergência ou a divergência da série. Certo? Então vamos ver o exemplo aí e a gente já encerra. Bom, então vamos fazer esse exemplo aqui para utilizar o teste da raiz. Bom, então o teste da raiz que a gente precisa fazer é analisar o limite da raiz enésima do módulo
do enésimo termo da série. E aí, né, limite quando n vai para o infinito, se for menor do que 1, converte. Se for maior do que 1 diverso, se for igual a 1, não podemos concluir nada. Então vamos lá. Então a raiz enésima do enésimo termo, no caso o enésimo termo é este daqui, a gente tem que tomar ele em módulo, 2n mais 3, aqui é um parênteses só, dividido por 3n mais 2. Tudo isso elevado a n, certo? Bom, então temos a raiz enésima de um número elevado a n. Neste caso, a gente pode simplesmente cancelar a raiz enésima com a potência n. E aí a gente vai ter isso daqui, ó, 2n mais 3 dividido por 3n mais 2. Então, a raiz enésima do módulo do nosso enésimo termo é isso daqui. Tiramos o módulo porque o número que está dentro do módulo é sempre positivo, certo? Então não tem problema nenhum. Bom, então a gente tem que analisar esse quociente quando n vai para o infinito. Então esse quociente aqui, 2n mais 3 dividido por 3n mais 2, como a gente sabe resolver, divide todo mundo por n. Então dividindo todo mundo por n, a gente vai ficar com 2 mais 3 dividido por n, dividido por 3, mais 2 dividido por n. Agora a gente observa os termos que dependem de n. Os termos que dependem de n é o 3 dividido por n, quando n vai para o infinito, isso aqui vai para 0, e o 2 dividido por n, quando n vai para o infinito, isso aqui vai para 0. E aí, o que sobra? 2 terços. 2 terços é um número menor do que 1, certo? Então, de acordo com o nosso teste da raiz, esta é uma série absolutamente convergente e, portanto, convergente. Então, de acordo com o teste da raiz, a série é convergente. Bom, então, agora concluímos os testes de convergência do estudo de séries, certo? Então, o teste que a gente concluiu agora é o teste da raiz, certo? Bom, então é isso, pessoal. Então, até a próxima.